da participação do Eduardo Tagliaferro, que é o ex-assessor da Alexandre de Moraes, que ele demonstrou que essa fraude que está acontecendo contra o presidente Bolsonaro, ela vai muito além de uma narrativa. A narrativa que foi emplacada pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo STF, de que houve um golpe de Estado e que houve a participação do presidente Bolsonaro. Na verdade, foi uma baderna que não teve associação alguma com o presidente Bolsonaro. Ele estava, inclusive, nos Estados Unidos. Inclusive, tem nas alegações finais da PGR uma frase sobre o presidente Bolsonaro, ele dizendo que, quando perguntaram para ele se ele iria desmobilizar as pessoas que estavam nos acampamentos, ele falava, e no acampamento e no QG, ele falava que eu não vou desmobilizar ninguém, não fui eu que mandei eles irem para lá. Então demonstra que o presidente Bolsonaro não tinha relação alguma com aquela baderna. Transformaram a baderna num golpe e associaram o presidente Bolsonaro sem ele ter relação alguma, injustiça tremenda, uma grande covardia. Só que o golpe vai muito além disso. A fraude vai muito além disso. Porque Eduardo Tagliaferro, ele jogou no ventilador e ele mostrou que nesse gabinete paralelo que funcionava no TSE, um gabinete paralelo do Alexandre de Moraes, com a contribuição de diversas pessoas que não tinham, digamos assim, autoridade, não tinham autoridade formal para contribuírem com aquilo, eles estavam forjando prova contra pessoas, para prender pessoas do 8 de janeiro, simplesmente por terem alguma coisa na rede social que os remetesse a Bolsonaro, ou fazendo críticas a Lula ou a Alexandre de Moraes. Esse gabinete paralelo também embasou censura a jornalistas, perseguição a pessoas comuns e a políticos, e mais do que isso, ele demonstrou também fraude documental, falsidade ideológica. Ele mostrou o seguinte: no dia 23 de agosto de 2022, houve uma busca e apreensão em alguns empresários, dentre eles Luciano Hang, por supostamente estarem num grupo de WhatsApp cometendo atos antidemocráticos. E com que ele se embasou para fazer essa busca e apreensão no dia 23? Numa reportagem do dia 17 de agosto do Guilherme Amado do Metrópolis. E aí, a partir disso, muitos começaram a se falar, inclusive na imprensa, de que havia tido essa busca e apreensão somente com base numa reportagem. Isso é crime, isso é criminoso, não há fundamento jurídico para isso. E aí o que Alexandre de Moraes determina? Ele pede para o Eduardo Tagliaferro, no dia 27, 4 dias depois da busca e apreensão, para fabricar um documento, fazendo um esquema mental ligando os empresários ao Bolsonaro e a um suposto ato antidemocrático, com data retroativa do dia 22, um dia antes da busca e apreensão. Isso é criminoso. Por muito menos a Lava Jato foi anulada. E teve mais. Ele demonstrou também que o PGR, Gonê, ele fazia troca de mensagens com o Eduardo Tagliaferro pedindo provas. Ou seja, um funcionário do TSE, de um órgão jurisdicional que trata sobre eleições, produzindo provas para o procurador de justiça, a parte acusadora. Olha como as coisas elas se misturam da parte julgadora com a parte acusadora. E é o que nós estamos vendo no nosso país. Não existe mais sistema acusatório, é um sistema inquisitório. E com fraude processual. Isso é absurdo, é escandaloso. E, para mim, esse é um elemento importantíssimo para que, inclusive, nós não discutamos mais a anistia, mas sim a anulação do processo em si, porque o processo é todo viciado, é cheio de ilegalidades. E a gente não tem como, só para colocar uma questãozinha aqui, a gente não tem como fugir da eleição do presidente Lula, que ocorre sob muita poeira, muitas suspeitas, e nesse momento, com essas denúncias do Tagliaferro, ele coloca em questão a eleição do Lula. É o Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? Claro, com certeza, porque inclusive ele falou que havia um monitoramento e um direcionamento para beneficiar o Lula e para prejudicar o Bolsonaro. Cara, no mínimo nós temos que fazer uma CPMI, porque ele é um ex-assessor direto do Gabinete Moraes, daquele equipe de enfrentamento à desinformação, algo nesse sentido. E ele era a pessoa que fabricava todas essas provas. Eu até questionei ontem ele no Senado se ele tinha ciência
da ilegalidade dessas provas que ele produzia, ele falou que tinha, porque ele é formado em direito, além de ser formado em engenharia. Então, ele, assim, ele é uma peça fundamental para que nós possamos desvendar todas as ilegalidades, crimes, abusos de autoridade, arbitrariedades que Alexandre de Moraes vinha cometendo. Porque ontem, numa sessão no Congresso Nacional, no Senado Federal, nós conseguimos informações valiosíssimas, importantíssimas. Imagina numa CPMI. Imagina numa CPMI que nós podemos convocar, e essas pessoas são obrigadas a prestarem esclarecimentos. As pessoas que contribuíam com esse gabinete, inclusive, olha só que fato curioso, né? Se pode dizer assim. Muitas pessoas que estavam nesse grupo contribuindo com essas mensagens, com essas troca de mensagens, mas contribuindo com a produção de provas forjadas, muitas delas foram premiadas com indicações em órgãos do governo federal. Muitas estão em órgãos do governo federal. Existe um cara que eu não me recordo agora o nome, é o Chuí, é o sobrenome dele, que ele hoje está na Agência Brasileira de Inteligência, e ele fazia parte desse grupo paralelo do Alexandre de Moraes. Existiam pessoas também de fora, militantes de esquerda, que contribuíam com a produção de provas, mandando mensagens, além de Alexandre Frota, Nereu É uma Crispim, orcrinha, uma ex-deputados. organização criminosa, né? Organização criminosa, isso é mafioso Sem demais, dúvida. gente. Isso é uma coisa assim escandalosa. Em qualquer outro país, não seria somente o caso de uma CPMI, um impeachment de Alexandre de Moraes. Seria o caso também de anulação de uma própria eleição, porque contribuíram efetivamente para o desequilíbrio do jogo democrático, do processo eleitoral. E eu estou coletando assinaturas para uma CPMI aqui no Congresso Nacional, tendo em vista que a CPI ela é discricionária. A CPI, independente da casa, fica a critério do presidente da casa instalar ou não. A CPMI ela é automática. E nós precisamos de 171 assinaturas de deputados e 27 senadores. Já estamos bem avançados nas assinaturas. Eu, Gustavo Gayer, estamos trabalhando muito nesse sentido e eu tenho plena convicção de que nós vamos conseguir as assinaturas para fazer essa apuração que é extremamente necessária para restabelecer a normalidade democrática no país. Seria a CPMI da Vaza Toga? CPMI da Vaza Toga, exatamente.